Hoje, no Cabeça para Cima, nós vamos debater um tema escatológico. Já há algum tempo veio a Primavera Árabe, muitos conflitos no Oriente Médio. E agora, mais recentemente, a coisa se agravou muito na Síria. A Síria, até acho que biblicamente e historicamente, é um dos países mencionados mais antigos do mundo. A cidade de Damasco, por exemplo, é uma cidade antiquíssima e, no entanto, ela vive um terrível momento da sua história. Qual é a consequência, qual é a relação de tudo isso com o final dos tempos, com os tempos pré-estabelecidos por Deus? É o que nós vamos debater hoje no Cabeça para Cima. Bom debate, né? Então fica ligadinho com a gente. A gente agradece aos nossos semeadores, que são os patrocinadores desse programa, e convidamos você que ainda não é semeador a se tornar um semeador e assim patrocinar o programa Cabeça para Cima. Os contatos estão sempre aí direto no programa, na sua tela. Vamos então ao informativo e voltamos com o debate. Damasco é conhecida como uma das cidades mais antigas do mundo, habitada continuadamente, e é a capital da atual Síria. O país sempre teve uma importante participação no conflito árabe-israelense e vive uma violenta guerra civil desde 26 de janeiro de 2011. Já morreram mais de 110 mil pessoas e quase 1 milhão vivem em campos de refugiados. Para muitos estudiosos, cristãos e muçulmanos, o conflito no Oriente Médio seria cumprimento de uma profecia do livro de Isaías e de escritos muçulmanos. A segunda vinda de Jesus está ligada à cidade de Damasco. Portanto, a crescente ameaça de guerra dos sírios contra outros países gerou uma série de análises de antigos escritos. Muitos sites cristãos dedicados à interpretação das Escrituras têm especulado sobre se o iminente conflito na Síria foi profetizado na Bíblia. Alguns estudiosos acreditam que esta profecia se cumpriu em 732 a.C., quando os assírios destruíram a cidade, enquanto outros estão convencidos de que o final dos tempos ainda acontecerá, segundo o portal Christian Post. Bem, conosco hoje para debater a guerra na Síria, o conflito na Síria, Francisco Neri, que é professor universitário, pastor adjunto da Igreja Missionária Cristã Evangélica, matriz internacional e chefe do Departamento de Ensino da Ordem dos Ministros Evangélicos. Pastor Francisco Neri, bem-vindo de volta ao programa Cabeça para Cima. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade, que Deus possa sempre estar nos inspirando a meditar sobre a sua palavra e através desse conhecimento nós compreendermos a nossa realidade histórica. Muito obrigado. Beleza, beleza. Quando a gente fala nossa realidade histórica, a gente fala a nossa realidade mundial, porque a gente pensa que assim não tem nada a ver com a gente. Tem mais do que a gente pensa. Com certeza. Também conosco hoje Edinaldo Carvalho, que é palestrante de escatologia, conferencista e também pastor da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus de Madureira. Bem-vindo, pastor, muito bom tê-lo de volta aqui. Muito obrigado, querida Rebeca. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Um beijinho para minha querida esposa Glorinha e dizer que estamos aqui neste momento muito oportuno para debater um tema assaz oportuno. E quero dizer, Rebeca, que muitos mandam um abraço para você. Por onde eu passo, não é? Obrigada. As pessoas falam do Cabeça para Cima e dizem da importância desse debate, deste momento tão precioso para o corpo vivo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Pastor, eu vou aproveitar para retribuir o carinho a vocês, meu pessoal, claro, e também dos nossos telespectadores. Essa semana eu estava conversando com uma líder, com muitas pessoas esses dias, mas especificamente antes de ontem, eu estava sentado com a nossa líder geral de mulheres, irmã Norata, que todo mundo tem o maior carinho lá em Belém, e ela estava falando para mim que estava assistindo um programa de escatologia. Rebeca, que tema fantástico, sabe aquele pastor, um pastor forte, já ser pastor Edinaldo. Eu digo, pode deixar que eu transmito abraços para ele. Amém. Então, realmente, a gente sabe que é um tema que evoca, de alguma forma, curiosidade da maioria das pessoas. Ele é um tema que demanda muito estudo para poder se versar ou debater a respeito, quem sabe um estudo que a maioria das pessoas não tem tempo de se debruçar. Então, elas apreciam ter orientação, ter debate, ter ensino. E hoje nós estamos, de alguma forma, nós estamos diretamente, realmente, relacionando, tentando ver se há relação com aquilo que está acontecendo, os desdobramentos nesse momento, nesse exato instante, no Oriente Médio,
com aquilo que a gente vê a Bíblia colocando, apontando para o final dos tempos, porque ninguém pode dizer quando vai ser, mas a Bíblia dá esses direcionamentos. Há relação? Com certeza há uma relação, depende do ponto de vista. Existe uma leitura geopolítica que deve ser feita, os estudiosos, tanto da geopolítica como da sociologia, da política, estão analisando a questão do poder no mundo, de uma forma geral. Então, essa nossa leitura, ela implica numa leitura... Mas vamos combinar, o Oriente Médio anda atacado ultimamente, então, né? Porque tem sido, assim, sucessivas situações de revolta, de insatisfação, Com certeza. de imposição. De imposição, de luta. E a questão, o pastor Edinaldo pode colocar essa questão da leitura bíblica, da leitura profética, significa atravessando o tempo, atravessando a história, que a palavra de Deus ela é imutável. Entendi. Então ela nos permite compreender o futuro, é como se o futuro visitasse o presente. E nós tivéssemos a certeza pela revelação bíblica de determinados acontecimentos históricos, dependendo da linha teológica. Quando eu falei a questão do poder, porque as democracias, de uma certa forma, no mundo estão enfrentando essa dificuldade. Eu comentava antes de iniciar o programa, que tem um autor chamado Jean-Marie Guéhenno, que ele vai trabalhar com justamente o conceito, o fim das democracias, porque nós estamos enfrentando, aliás, lidando com outro paradigma de poder no mundo, que não seria um paradigma piramidal, monolítico, e sim relacional. Ou seja, o mundo está se estabelecendo em redes. E ele usa até um princípio de Pascal que vai dizer o seguinte: a fronteira está em toda parte e o centro em parte alguma. Ou seja, as estruturas de poder... Preparando o palco, é impressionante. Exatamente, ele usa até um conceito de Roma eletrônico. E você vê que é uma pessoa ligada a relações públicas na França, uma pessoa extremamente gabaritada, que começa o seu livro sobre o fim da democracia citando Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor, principalmente na parte do reino, metade barro e metade ferro, fazendo esse paralelo, porque Roma e a China eram impérios antigos que a cultura se sobrepunha ao indivíduo, não era como Napoleão, Carlos V, a estrutura de poder se mantinha independente dos líderes. Então, quando ele diz... Por isso que esses impérios duraram tanto tempo. Perfeitamente, exatamente. Eles não estavam apenas centrados em cima de uma pessoa. As pessoas, os líderes eram menores do que o próprio império. Perfeito, é justamente isso. Então, a China e a Roma servem como uma leitura histórica desses momentos. Cada vez mais império sem imperador é nesse sentido. Você tem hoje estruturas que são vinculadas em rede. Nós estamos até, em termos de estudos sociológicos, políticos, entrando na idade da complexidade. Por quê? Porque nós estamos estabelecidos agora numa nova forma de poder, que é o poder de rede, o poder relacional. Eu vou querer que você explique um pouquinho mais sobre isso, mas enumerando, desde que eu tive a oportunidade, eu passei umas semaninhas fora, podendo descansar um pouquinho, isso é ótimo, né? E foi muito bom. Mas nesse interim, até um pouquinho antes e durante esse período, eu pude presenciar, assistindo jornais, enfim, algumas coisas muito importantes e sérias acontecerem ali no palco do Oriente Médio, independente apenas da Síria. Primeiramente, o presidente do Egito, que havia sido eleito pelo povo, era da Irmandade Muçulmana, o Mursi, foi deposto. E a gente imaginava que com o passar do tempo, com o avançar das coisas, que os países se tornariam democráticos, mas a gente vê um recrudescimento. A democracia, de alguma forma, não é uma coisa simples, não. E, novamente, então, o Egito está nessa situação. Nesse período também, o Ahmadinejad, que era aquele senhor bem excêntrico, para dizer o mínimo, para não dizer... Gostei da sua sutileza. Pronto. Presidente do Irã, também terminou o seu mandato, ou não foi reeleito, não sei bem como as coisas funcionam lá, e outra pessoa está entrando, estava lendo inclusive essa semana, que ele está trabalhando para mudar a imagem do país, querendo que todo mundo tenha Facebook agora, não sei para quê, né? A gente não entende completamente, mas você vê assim, que de alguma forma aquilo que era impensável com um já vem no outro. Então são mudanças, são coisas que são pequenas, mas a gente vê assim, mas são pequenas e não são muito grandes. E agora essa situação com esse ditador na Síria, que já está lá há muito tempo, Bashar al-Assad, e ele tem tido esse
comportamento, acho que já de muito tempo opressor, só que agora a coisa desandou mesmo. E está para haver um conflito realmente na região. Como é que o senhor vê tudo isso, pastor? Diante, inclusive, dessa questão relacional, de rede e tudo mais que o pastor Francisco colocou, esse palco em que há fronteira e, ao mesmo tempo, parece que nunca se teve tão pouca fronteira. A respeito de tudo isso que está acontecendo no mundo, diz o Salmo 2, versículo 4, aquele que habita nos céus rirá deles, o Senhor zombará deles. O Senhor está rindo disso tudo. Quem tanto... Parece um eufemismo, parece algo contraditório. Mas como esta miséria no mundo, estas contradições? A Bíblia diz que o Senhor está rindo deles, zombará deles. Não é do sofrimento das pessoas. Não, é zombará da petulância, da arrogância desses homens. Dos líderes governamentais que pensam que estão no poder e no controle, e não estão. Nos versículos que antecedem o versículo 4 do Salmo 2, você que está em casa, abra sua Bíblia e veja no Salmo 2, diz assim: por que se amotinam os gentios, as gentes, os povos? E os povos imaginam coisas vãs. Tudo coisas vãs. Coisas que não traz vida. Coisas que não traz justiça social. Pelo contrário, cada um buscando. E sabe o que é interessante? Que em nome... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, pastor. Eu me lembro que há justificativas diferentes. Por exemplo, houve um período que a justificativa era mais ideológica. Não, ideologicamente, o socialismo e tal. E eu não vou entrar no mérito aqui, eu respeito a opinião de todo mundo, mas quando tudo ruiu, a gente viu, na verdade, que o que mandava, o que imperava era o egoísmo humano. Enquanto as pessoas ali estavam tentando viver em sociedade, com tudo compartilhado, aí eles viviam uma vida de czares. Exatamente. Por exemplo, eles viviam uma vida, não tinha nada de socialismo, coisa nenhuma, viviam porque o egoísmo humano, eles estavam preocupados. Agora, a gente vê a mesma coisa de alguma forma, mas de uma forma diferente. Por exemplo, agora é mais religião, é menos ideologia. Por exemplo, no Oriente Médio, a coisa pende, ela vai, e também, novamente, não estou aqui para atacar ninguém, mas quando você vai conhecer, quando as coisas ruins, novamente aquelas pessoas, elas governam pessoas em situação miserável, mas elas mesmas estão lá, assim, vivendo uma vida nababesca. Isso, com todas as... Isso, nababesca, é a palavra. Aí diz assim, os reis da terra, os governantes da terra como um todo. Não tem país este ou país esse. Não tem Putin, nem Obama, nem Dilma. Todos os reis da terra, diz o texto, se levantam. Olha isso. Quem foi aquele que se levantou contra Deus? Satanás. Os reis da terra copiam Satanás. Quantos já se levantaram aí? Olha, só nesse último século que a gente viu. O que aconteceu? E os príncipes, que são os governantes, juntos se macomunam, se articulam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha isso. Você quer coisa mais clara do que esta? Salmo 2. O Salmo 2, tudo isso que o homem está fazendo no planeta Terra é uma conspiração contra Deus. Aqui nós não podemos analisar o contexto histórico, militar, econômico, porque há um pano de fundo econômico nestes conflitos do Oriente Médio, porque o Oriente Médio é o grande reservatório do hidrocarboneto do planeta Terra. O hidrocarboneto é o petróleo, é o gás. Existe sempre um pano de fundo no que diz respeito a esses conflitos, porque a matriz energética que move o mundo é o petróleo ainda. Então, há um pano de fundo e os reis da terra se conspiram, levantam-se para manter as suas hegemonias nesta região conflituosa, que habita um povo altamente religioso, fundamentalista, que combate o próprio Deus Altíssimo
e conspira contra o Evangelho de Jesus Cristo. Está aqui dizendo, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é o Senhor Jesus. E diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Você sabe quais são as ataduras de Deus? Vamos fazer o seguinte, para pastor? A humanidade? Eu vou querer que o senhor diga isso bem no início do segundo bloco. Você que está aí vai ficar igual eu, sentadinho na beira da cadeira esperando. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo sobre o conflito na Síria e a relação que isso tem com o calendário escatológico de Deus, com os tempos. O final dos tempos, nós cremos que vivemos esses tempos e as coisas que estamos vendo acontecer no Oriente Médio têm sido assim um turbilhão de situações, e quando a gente pensa que não tem como piorar, piora, né? E coisas assim mais assustadoras acontecem, como estamos vendo agora acontecer na Síria. O senhor estava falando exatamente a respeito de duas situações. Esse vínculo bíblico. O vínculo bíblico. Com essa situação momentânea. Volto já contigo, né? Ele pode entrar, porque aqui não é brincadeira, não. Você já estou aprendendo também, com certeza, aguardo. Depois eu queria entrar numa situação que o Nery levantou, muito interessante, mas eu queria só fechar esse raciocínio de que o que são as ataduras que o Salmo 2 diz, o que são as das algemas, quais precisamos nos libertar. as algemas de Deus, das quais o mundo quer se libertar. Porque as ataduras e as algemas são de Deus para os homens, para o homem. Entendi. Porque já pensou se o homem for livre, anárquico? Não. Ele se perde. Deus estabeleceu ataduras. Deus estabeleceu as algemas. As algemas de Deus não é para aprisionar o homem. As algemas de Deus é para colocar o homem no caminho correto do seu decálogo, é para mantê-lo no caminho estreito, que é o caminho da paz, né? É o caminho da sua vontade, do seu reino e do seu nome, que é exatamente a oração que Jesus ensinou a fazer, está lá em Mateus capítulo 6, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus não é santificado na terra. Venha a nós o teu reino. O reino não é estabelecido ainda na terra. E seja feita a tua vontade, muito menos a vontade. Aqui na terra, como então, ele é feita essa no oração céu. de Jesus Cristo é uma oração escatológica, do porvir. E as pessoas muitas vezes oram ela, pastor, de memória, sem realmente refletir sobre o que estão orando. Sobre o que está acontecendo. Então, o que acontece é que tudo isso que está acontecendo no mundo é uma rebelião contra Deus. E lá no versículo 4 do Salmo 2, já é o que Deus está olhando e vendo. Estou rindo de vocês aí. Essa confusão. Cada um se achando. Aquilo que Francisco falou a respeito do teórico que está do francês, que falou a respeito dessa interface das redes de comunicação que sai dos polos, das franjas, vem para o foco, não é? Quer dizer, que não existe mais fronteiras. Não tem mais fronteiras. Isso aí é o... Meu irmão, essa questão, por exemplo, outra questão que surgiu essa semana, 2 semanas, a questão da espionagem americana. Sim. Quer dizer, não tem fronteira. É a planetização, é a globalização, porque também é profético. Eu tenho sempre me referido na Bíblia, porque você pode abrir aí em Apocalipse capítulo 13, e você vai ver que diz, 13, Francisco, que diz que toda a terra vai adorar a besta. Toda a terra. Isso quer dizer que todo o planeta Terra terá que adorar a besta que vem do mar. Quem é a besta que vem do mar? É um grande governante que terá domínio sobre todo o planeta. Um homem só que governará o planeta. Acho que é 4 ou 5. Aqui, pode ver. 4 ou 5, olha só. Adoraram o dragão e deu a besta, foi-lhe dada uma boca, vi 7 cabeças, e abriu sua boca e tal. Dada uma boca, grandes coisas, blasfêmia semelhante à besta. Tá aqui. E foi-lhe dado permitir aos santos, adoraram todos os habitantes da terra. E adoraram a besta, esse grande governante mundial. É para isso tudo que está se convergindo. Isto que Francisco falou de relacional, de convergência, de quebra da democracia, só existe esse erro. A democracia não vai quebrar, assim como Roma não quebra. Porque vai ter um ponto que o anticristo vai ser eleito pela democracia. Segundo o profeta Daniel,
diz que ele, o anticristo, fará aliança com muitos. E aliança é concórdia. Aliança é algo consensual. Aliança é algo levantado. É exatamente isso que diz o que instrumento poderá até ser a democracia. O instrumento da eleição, do levantamento de um homem que vai governar o planeta Terra é a deusa democracia. Tanto é que a Primavera Árabe, o que é? É exatamente aquelas ditaduras do petróleo estabelecidas pelas democracias europeias e americanas, porque quem fundamentou, estabeleceu, implantou os ditadores no Oriente Médio foi os Estados Unidos. Eles sustentavam foi os Estados Unidos e a Europa, para poder utilizar da hegemonia sobre o petróleo. Agora, isso não está dando certo por causa da globalização social através das redes. E porque aqueles governantes não estão cuidando direito do povo, o povo cansa mesmo. Chegou um ponto cansou, e aí está quebrando as ditaduras. A Primavera Árabe é para isso, para estabelecer um processo democrático das repúblicas islâmicas, para que elas se sintam libertas dos Estados Unidos e da Europa, para invadirem Israel. Agora é que vem a questão. O ponto disso tudo é Israel. Essa questão da Síria, essa questão daquilo que envolve, em função do gasoduto que existe no subterrâneo de toda aquela região, vai fazer com que a Rússia, que vai ser o grande vilão, não porque eu estou dizendo, mas Ezequiel 38 fala, quando fala de Gog e Magog. Gog e Magog é uma realidade que está sendo construída nesses eventos que estão acontecendo no Oriente Médio. Este conflito que está acontecendo com relação à Síria, você vê que a Rússia, ela é totalmente a favor da Síria. Tanto é que ela está alinhada, ela está jogando, e ela que está conseguindo, ela está jogando aí uma articulação política para dar tempo à Síria de mostrar lá 1 ou 2 arsenais químicos para não justificar um ataque dos Estados Unidos à Síria, para poder ela ter hegemonia total. Não sei que jornal essa semana eu li o líder da oposição. Claro que são coisas que você não dá, você lê e você lê. Você não tem que saber que seja verdade. Eu só estou dizendo o que alguém disse, se é ou não é. Mas o líder da oposição, claro que ele diria isso, né? E mostra o quanto realmente a Rússia é alinhada com a Síria. Falou, não, a Rússia, o professor do Bashar al-Assad é o Putin. Ele, enfim, falou, claro que ele falou exatamente isso. Ele vai pegar, vai mostrar algumas armas químicas, vai entregar e vai ficar por isso, quando na verdade é só para constar. A política externa de Putin, do ano 2000 para cá, eu acompanho para e passo a política externa da Rússia, para ter um entendimento da sua aliança política com o Irã, que é exatamente a Pérsia da profecia bíblica, com Cush e Put, que está aí em Ezequiel 38, são os países da Primavera Árabe, inclusive a Síria. Putin desenvolveu uma aliança econômica e armamentista. As armas da antiga União Soviética já armaram os países muçulmanos. E fora aqueles países muçulmanos que já têm armas químicas, como é o caso da Síria, e armas atômicas. Então, o caldeirão no Oriente Médio está pronto. E o pavio é esse momento agora. Como é que você vê isso, Francisco? Essa questão, inclusive, geopolítica e também econômica que ele colocou. Eu gosto muito de ouvir o pastor Edinaldo, que é uma aula que eu assisto de camarote aqui, do lado espiritual, que é o lado da escatologia. E o que eu poderia acrescentar é que realmente você tem ali os fatores geopolíticos e os fatores econômicos, né? Um artigo do site Mídia Sem Máscara, que fala sobre economia e guerra, faz a diferenciação entre duas escolas econômicas, que é justamente um professor assistente do Instituto Mises, né? Vai dizer que uma guerra, ela é contra digamos assim, uma economia de mercado, no sentido de que Lenin priorizava a questão da guerra imperialista, né? De que você desenvolve também uma economia, mas quando uma economia se envolve para a guerra,
aquela economia, ela vai desenvolver a estatização dos meios de produção. O que é isso? O governo ele vai assumir o controle da economia para que toda aquela economia se volte para o processo da guerra. Então, esse processo de estatização da economia, que pode acontecer se acontecer uma guerra, ou seja, o governo se torna o principal consumidor... E todo mundo aceita, porque é uma questão de segurança nacional. Já é um viés escatológico para o processo de domínio de um poder econômico, no caso de economia planificada. Então, o que é interessante no artigo é justamente isso, e as alianças que o pastor Edinaldo colocou, elas devem ser observadas também. Você tem ali a Rússia servindo como um elemento de o mundo hoje, a questão da guerra, ela tem que ser vista também do ponto de vista econômico e do ponto de vista geopolítico. Então, é uma situação extremamente delicada, a participação de Israel, a questão de retaliação a Israel, também li num artigo recente que estava dizendo a questão de retaliar Israel se tiver uma intervenção norte-americana. Você viu que o próprio Congresso norte-americano, antigamente uma intervenção militar era uma coisa imediata, né? Era uma coisa, a ONU... Independente do que a ONU achar, eu vou consultar só o Congresso. Mas eu vejo aí muita coisa política, eles querem dificultar... Não, mas é isso que eu estou dizendo, por causa dos processos econômicos... o governo Obama ao máximo. Exatamente, o processo econômico, como foi apontado aqui. Você vê as notícias, as informações cotidianas e você vê o processo histórico que acontece, que subjaz, ou seja, que está por trás desses acontecimentos que nós vemos e vamos fazendo o link desses processos que estão acontecendo no Oriente Médio. Voltando um pouco à questão que ele falou dos governos que lutam contra Deus, no sentido da filosofia, isso acontece, a filosofia existencialista, a filosofia nihilista, a filosofia pós-moderna, ou seja... Então, que uma coisa se relaciona, contamina, influencia... É interrelacionado. Completamente. Ou seja, o plano das ideias, a contestação a Deus no plano das ideias, se reflete isso no campo político e, posteriormente, juntamente no plano econômico. Agora, essa questão das redes que nós estamos estabelecendo aqui, essa questão da Primavera Árabe, a questão dos governos sendo contestados, isso é um fenômeno que com certeza está acontecendo lá na Síria, a gente está vendo por esse lado do Oriente Médio, mas é algo que, se você observar o mundo inteiro... O Brasil está passando por um processo da autoridade. Então, esse autor ele vai trabalhar também com essa questão, livro de 93, ou seja, de 10 anos atrás. Ou seja, você vê essa questão do que o mundo está se transformando. Ou seja, nós estamos vivendo num processo de contestação de velhos paradigmas. A ideia do Estado-nação sendo contestada, essa questão de fim da democracia, já foi dito o fim da história. Na verdade, não é o fim dessas coisas, é um processo de transformação, de mentalidade, de mutação. Do que se pensava a respeito dessas coisas. Dessas mesmas coisas. São transformações tecnológicas de informação que influem na maneira de se pensar. E gera-se uma nova sociedade, novos paradigmas, novas estruturações. Então, a questão profética ela é muito importante nesse aspecto, porque o Evangelho, a Bíblia, ela é baseada na questão profética. E ele pode dizer até no próximo bloco... É interessante que esse próprio livro tenha citado Daniel, né? Que é um livro eminentemente profético. Porque por mais eminentemente profético, e por mais que as pessoas contestem, a Bíblia ela é o livro dos livros. Ela é a matriz da civilização judaico-cristã. Ou seja, tudo que, digamos assim, evoluiu, estruturou a civilização judaico-cristã vem da Bíblia, vem do Evangelho. Então, a partir do momento que o cristianismo é a matriz de toda essa forma de pensamento, nós temos esse referencial. O referencial profético ele está implícito nas nossas análises, análises espirituais. Aliás, vai à frente. Os fatos históricos são sombras. Primeiro a profecia, depois os fatos. Tanto que elas ocorreram já há muito tempo atrás. Por exemplo, Pastor, deixa eu só pedir um parênteses, porque realmente nós já estouramos esse bloco e eu quero voltar para a gente ter tempo nesse último bloco. Inclusive, voltando um pouquinho mais especificamente com a Síria, havia uma profecia sobre a destruição de Damasco que muitos acreditam que já se cumpriu. E, no entanto, de repente aquela especificamente já se cumpriu e tem outras por cumprir, não sei. Mas, especificamente, a gente sabe também que a questão estratégica da proximidade, porque, gente, Damasco é muito perto de Israel.
Se você subir ali aqueles Golã. montes ali ao norte, as colinas de Golã, pronto, ao norte de Israel, e daí você tem uma planície novamente, que tem uns montes ao redor, assim, tudinho, é o Vale de Jezreel, que a gente fala, que muitos também conhecem como sendo onde vai ser a Batalha de Armagedon, então muitos chamam também do Vale de Armagedon. Mas em direção à Síria novamente fica plano. Então é o quê? Uns 30 quilômetros, 27 quilômetros, uma coisa mais ou menos assim. Então é muito próximo, é uma localização crítica, estratégica. E a gente vê que há uma tragédia humana acontecendo, inclusive por uma questão, não podemos só debater escatologicamente, profeticamente, oremos por esse povo. Muitos, milhares deles, caminhando já chegando aos milhões, tiveram que sair, simplesmente interromper suas vidas, parar de estudar, parar de fazer tudo que fazem e pegar suas famílias ao desespero das pessoas e irem para um campo de refugiados. Para barracas montadas. Para barracas. Porque onde eles estão está sendo bombardeado, está tendo guerra química, e eles querem viver. Então eles param de viver, entre aspas, para poder, de alguma forma, ter alguma vida. E isso é uma coisa muito triste, remete à incapacidade dos homens de ter comunicação, ao egoísmo total, ao interesse econômico, a todos os outros interesses que se sobrepujam ao bem-estar das pessoas. O pecado, né? O pecado, pronto, não tem... pronto, disse tudo, entendeu? E claro que com isso Deus não se agrada, Deus não se alegra, pelo contrário. E nós precisamos orar para as pessoas. Agora, por isso que os nossos atos, e isso é uma das questões filosóficas, teológicas, que causam tanto drama para tantas pessoas. Como é que Deus permite isso? Deus não permite. É que nós temos que viver com a escolha, com a consequência dos nossos atos. Quer ver uma coisa? Ontem, ouvindo a Band News no carro, eu ouvi alguém citando Confúcio. Claro que eu não vou nem entrar, porque ele tem uma outra filosofia, mas me chamou a atenção uma coisa que ele falou. Ele falou que aquilo que nós vemos como castigo ou como recompensa, na verdade, nem é castigo nem é recompensa, é consequência. Perfeito, é resultado. É resultado. E, de alguma forma, eu digo, ele conhecia a lei bíblica da semeadura. A Bíblia fala, de Deus não se zomba. Certamente aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, aquilo que a gente está vendo acontecer aí é a consequência das escolhas e dos atos de homens. E agora, como desfazer esse imbróglio? A gente volta já. Cabeça pra cima. Estamos de volta com a cabeça para cima, hoje debatendo um tema favorito dos nossos telespectadores, que são os temas escatológicos. E estamos falando daquela situação em que a profecia, como disse tão bem agora há pouco o pastor, aliás, ambos, né? Mas o pastor Francisco usou uma expressão que eu achei muito interessante. A profecia, ela traz o futuro para cá, ela aproxima a janela, de modo que nós possamos ver e de alguma forma vislumbrar. E a maioria dessas profecias foram proferidas há milhares de anos atrás. Antes da gente prosseguir, no entanto, deixa a gente só abrir aqui um parênteses para trazer um recadinho da Celeste Rinodê. Vamos lá. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê. 20 anos fazendo sua vida melhor. Tá aí dado o recadinho, atente, se interesse, busque mais informação. Bem, estamos aqui já no último bloco concluindo a questão do conflito na Síria e qual a relação disso com as questões proféticas relacionadas aos últimos tempos. Essa questão da profecia que você abordou, querida Rebeca, é de que a profecia ela é viva, ela é hoje, embora ela tenha sido vaticinada há milênios, ela acontece hoje. Existem as profecias conhecidas como parentéticas, elas abrem um parênteses para o cumprimento em épocas históricas.
Entendo. Por exemplo, a questão de Daniel. Daniel capítulo 2, versos 44 e 45 diz assim: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um novo reino. Como nos dias destes reis? Explica isso. Daniel estava interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ele mostrou para Nabucodonosor o reino babilônico. Ele mostrou aquela estátua. O reino persa. O reino da Grécia, que aconteceu no ano 330 a.C. O reino romano, o Império Romano, que começou no ano 60, 5 séculos. Foi até 465, mais ou menos. Como nos dias destes reis é que Jesus vai voltar? Esses reis já passaram. Não passaram. Aí é que está. Porque aí são os dias desses reinos, da cultura, que a multiplicação do conhecimento, de Daniel propõe a questão do indivíduo. Nabucodonosor passou, mas a Babilônia está presente hoje aqui, na nossa sociedade. Quer ver? O que acontecia na sociedade economicamente na Babilônia? Riqueza. A Babilônia era um reino excelentemente rico, mas ao mesmo tempo miserável na periferia. É exatamente o que acontece hoje no mundo. A Pérsia, concentração de riqueza, portanto, em detrimento. Era um reino eminentemente esotérico, feiticeiro. Nunca teve tanta feitiçaria e esoterismo como nos dias de hoje. Tudo presente. Olha a Pérsia aí, a Grécia. A Grécia nos trouxe o quê? A democracia, o relativismo, a filosofia que está querendo suplantar o evangelho. A filosofia querendo passar o evangelho, trazendo a relatividade em tudo. Tudo é relativo, inclusive os crentes. Dentro das igrejas, tudo está sendo muito relativo. E, por fim, o paganismo romano. Nunca houve tanto paganismo, inclusive dentro das igrejas evangélicas, do que hoje. O paganismo alcançou o mundo. Todo o nosso sistema de lei, todo o nosso sistema político, todo ele é construído em cima. A colonização dos continentes, a cultura, as leis, não é? Tudo isso aí é romano. Então você vê a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma, presente nos dias de hoje. Esses impérios estão presentes até hoje, sim, Francisco. Não, só complementando essa ideia, a questão da economia, no próprio livro do Apocalipse, ele vai falar do comércio, ele falou da questão da Babilônia, né? Falou a Babilônia e seus conhecimentos astrológicos, mas o que eu quero enfatizar aqui é a parte econômica. Você vê que comercializaria tudo, carruagens, perfumes, alimentos, e no final de um texto lá do Apocalipse mesmo vai dizer, e até almas humanas fariam parte do comércio. E nós vemos o que? Uma desmaterialização, de certa forma, da economia também, porque você teve a agricultura, que é a parte da terra, que era o sinal de riqueza. Depois você teve a indústria, que é a transformação. E agora nós estamos vivendo uma economia virtual. Produto hoje não necessariamente tem uma tangibilidade, uma materialidade. Você tem o preço do virtual. E os países que têm riqueza mesmo são os países que têm tecnologia e desenvolvimento nessa área. Por exemplo, o Brasil é um país que tem muito commodities. Temos riqueza? Temos. Mas ainda nós não somos bons nessa... Temos muito que desenvolver, e os países que estão se desenvolvendo nessa área são os países que efetivamente... Hoje, até uma frase, riqueza hoje é pertencer a uma rede. Em economia é uma das conceituações. Quanto mais redes, mais valor agregado, ou seja, você desmaterializa a produção, Google, ou seja, são criações em cima de ideias. Você vê que está havendo uma sutilização desse processo econômico. E ele destacou aqui um ponto que eu também julgo muito importante, que é o ataque ao cristianismo, é justamente isso. Ele colocou a questão da filosofia. É isso mesmo, pastor Edinaldo, porque você teve a alta crítica, né, que dentro da teologia buscava desmistificar a questão dos milagres, o iluminismo, a questão de você negar a veracidade dos milagres. Hoje em dia, é como se o inimigo, o pastor Tim LaHaye vai colocar isso num dos seus livros, o autor da série Deixados para Trás, né? Ele vai colocar uma questão interessante. Com o relativismo, não importa nem se você está certo, porque antes tinha o objetivo de desmistificar, dizer que a Bíblia não era verdadeira. Agora, não importa se ela é verdadeira, digamos assim, me perdoe trocadilho, porque é mais uma verdade. Se é que existe verdade.
Então, é o vazio do real, né? Mas é a verdade da sua vida, não tente impor ela. Exatamente, a questão do relativismo e essa premissa relativista. Mas isso está sendo estabelecido como cultura global. Não, com certeza. Deixa eu só colocar uma outra coisa que é um pouco fora desse assunto, mas que eu acho importante, e a gente tem pouquíssimo tempo, então a gente tem que realmente ser objetivo. Durante muito tempo, se colocou, por exemplo, já que a gente está falando, estou querendo destruir, por exemplo, o Evangelho. O Evangelho ele foi muito relacionado, por exemplo, com os Estados Unidos, que foi um grande país missionário, ou antes ainda dele, por exemplo, a Inglaterra e outros países da Europa que foram grandes países evangelizadores. E se criou um pouco essa identificação. Então, o mocinho, o bom moço na história vai ser americano. E a gente não pode fazer isso, que a gente sabe que biblicamente não é assim. Ainda existe essa convicção, essa confusão? Existiu durante algum tempo essa identificação? Ah, a Rússia vai ser ruim. Ah, não sei, vai ser bom. Como é que é isso? Não, a palavra, depois de Jesus, lá em Colossenses, fala que depois de Jesus não tem mais judeu, cita, grego, bárbaro, todos são um em Cristo Jesus. Então não é porque os Estados Unidos é um grande país do ponto de vista missionário que ele será abençoado, nada disso. Na verdade, a igreja é abençoada a partir do momento que ela recebe Jesus Cristo. O restante, independente das nações, são gentios. Lá na Rússia tem os abençoados de Deus, como tem os gentios. Como tem na China, como tem na Síria, como tem no Egito, como tem no Egito, como tem em todas as... Porque quando Jesus veio, ele veio para Israel. Israel o recusou, abriu-se a janela para alcançar todos quantos recebessem do mundo inteiro. Porque quando ele veio para Israel, não era só para Israel, ele veio para Israel recebê-lo e apresentá-lo ao mundo. Já que Israel não fez isso, a igreja fez, ele levantou um novo povo, não é isso? A igreja, e nós estamos fazendo isso há 2000 anos, pregando Jesus às nações. Então nós não podemos nacionalizar Jesus como uma cultura, ele é do mundo. Agora, determinados momentos, Deus foca, por exemplo, disse que o mal viria do norte. No século VIII, 722, 723 e 724, a Assíria pilhou, desconfigurou as 10 tribos do norte, lá criando os samaritanos, etc. Em Samaria houve cerco, houve fome, e em Ezequiel fala a respeito dos povos do norte, de Ezequiel, a Rússia, os países satélites que eles vão se aliançar, vêm do norte também, e Deus fala assim, claramente em Ezequiel, Gog, eis que tenho algo contra ti, Gog da terra de Magog, vou trazer você, suas tropas, seus povos que vão se aliançar com você, as montanhas de Israel, e vou fazer uma sepultura para vocês em Israel, isso no fim dos dias, no fim dos tempos. Querida Rebeca, Jesus está voltando. Todo este cenário aí é para contextualizar um cenário mundial para a volta de Jesus. Que a gente não via como que ele poderia acontecer. A Terra vai chegar num caos, num clima de caos, de confusão, de guerra, de iniquidade, de pestes, de morte, de violência tal que só Jesus Cristo irá aplacar esta fúria de Satanás sobre o planeta Terra. E nossa geração está vendo este quadro sendo montado através das guerras químicas, dos interesses governamentais mesquinhos e sórdidos, dos governos corruptos e ladrões, da miséria e da opulência, de tudo isso que está acontecendo no mundo do hoje, não foge à profecia bíblica. A profecia está acontecendo. A gente volta para se despedir, pode ser? E, claro, vai ter música. É a Banda dos 300. A gente volta já. Preciso de ti, Pai. Não sou nada sem ti, Pai. És tudo pra mim, Pai. Não vivo sem ti, Pai.
teu filho, estou aqui pra te ouvir, saber mais de ti, oh Pai. Eu quero te conhecer, saber quem tu és, ouvir a tua voz falando a mim. Preciso te ouvir, ó meu Senhor. Sou teu filho, estou aqui. Sou teu filho, estou aqui pra te ouvir, saber mais de ti, oh Pai. Eu quero te conhecer, te conhecer. Que som gostoso, os 300, parabéns, gente, sonzão, maravilha. São aqui do Rio mesmo? É aqui do Rio mesmo. Tá certo. Rocha Miranda, né? Rocha Miranda, tá certo. Bem, com certeza, apesar de ser daqui, qualquer lugar do Brasil que convidar, vocês querem ir, né? Então, os contatos deles estão na tela, estão também no nosso site, na página do Cabeça para Cima. Obrigada pela participação, já já vocês voltam, tá certo? Quero agradecer ao pastor Francisco. Pastor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, pelo convite, que nós sempre possamos estar aqui nesse espaço tão importante de debate de ideias, onde o Espírito Santo conduz as nossas mentes. Amém. Obrigado. É o que a gente sempre ora, né? Pastor Edinaldo, obrigada. E deixa eu dizer, gente, aliás, o pastor Francisco também, mas de uma forma bem específica, o pastor Edinaldo, esse é o trabalho, é um ministério dele. E você que gosta tanto de tê-lo aqui, você pode ter ele na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil. Tem a revista Escatom, que é um material que ele produz, que é realmente de primeira linha, é maravilhoso. Tá certo? Está aí à disposição de quem quiser adquirir. Mas vocês, está à disposição, pastor, convidar a pessoa a fazer palestra? Não tenha dúvida. É só acessar o meu e-mail ou site, o telefone deve estar aí na tela, não é isso? E ligou, estou lá. Vamos dialogar, falar, provocar a igreja, despertar, porque Jesus está voltando e não demora. A nossa geração é a geração possivelmente do arrebatamento da igreja. Precisamos nos preparar. E quero dizer que vou estar dia 30 de setembro, dia 1 e 2 de outubro, na Assembleia de Deus de Marechal Hermes,
aqui em Marechal Hermes, No na Rio de Janeiro Assembleia de mesmo. Deus de Marechal Hermes, pastor Magner. Estarei lá nesses 3 dias fazendo este seminário de escatologia bíblica. Será uma alegria recebê-lo lá também. Que ele pode fazer, aliás, em qualquer lugar do Brasil. Em qualquer lugar do Brasil posso estar, é só você me convidar. Tá certo, Obrigado então... à nossa querida irmã lá de Belém, me chamando de Fortinho, tá? Foi uma maneira amorosa da irmã dizer que eu estou bem gordinho. Abre um fortinho, aquele irmão forte. Aquele irmão forte, né? Excelente, forte na Um palavra. abraço a todos vocês ligados com a Amém. gente. Encontro marcado amanhã, se Deus quiser. E a gente termina com Banda Os 300. Quero poder voar nas asas desse amor, contemplar a tua face, meu Senhor. Eu reconheço que eu não posso mais errar, mas a ti somente eu quero adorar. Vou te lembrar do meu passado para crer. A minha vida sem Jesus só me fez sofrer. Agora vou viver pra sempre em sua presença eternamente. A Ele a glória, a força, a honra e o poder. Vou voar nas asas do Todo-Poderoso, me lançar nos braços do meu Senhor. Quero estar no centro da tua vontade. Vou por toda eternidade ministrar o seu louvor. Vou voar nas asas do Todo-Poderoso, me lançar nos braços do meu Senhor. Quero estar no centro da tua vontade. Vou por toda eternidade ministrar o seu louvor.